Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vai ser mais um vídeo sobre os assuntos trans. Sim, hoje eu vou dar continuidade àquele vídeo, né, onde eu comecei a falar um pouco sobre a minha infância, né, começo assim da pré-adolescência. E hoje vai ser mais um vídeo, né, onde eu vou contar um pouco mais da minha história, onde eu vou contar um pouco das minhas descobertas como pessoa trans, tá? E eu vou começar falando a partir dos 10, 11 anos, né? Se você perdeu o primeiro vídeo, onde eu comecei a contar um pouco da minha história, é só clicar no card que vai aparecer aqui em cima, que vai te direcionar para a primeira parte, né? Da minha história, né? Caso vocês tenham interesse em me conhecer um pouco mais, né? E hoje vai ser a continuação da minha história como pessoa trans. Eu vou contar um pouco da minha pré-adolescência, da minha adolescência até o começo lá dos 20, 21 anos, tá bom? Então eu espero que vocês gostem, sejam bem-vindos ao canal, não deixe de se inscrever, compartilhar, curtir, deixar seu comentário, o que você achou do vídeo, o que você não achou, escreve tudo aqui que eu gosto de ler, tá bom? Então é isso, gente. Vamos lá pro vídeo, depois da vinheta, viu? Então, gente, mais uma vez eu digo que esse vídeo vai ficar com cara de sessão de terapia, porque toda a terapia que eu fiz ao longo da minha vida eu tive que contar da minha infância, da minha adolescência, né? A cada tempo que ia passando, eu tive que contar, e atualizando, assim, as terapeutas com quem eu já fiz algum tipo de terapia sobre a minha história, e muito, assim, sobre esse assunto, né? Então, eu espero que vocês gostem e hoje eu vou começar aqui a falar sobre. ah, aqui tá a minha colinha, tá? É tipo um roteiro para não me perder ao longo do vídeo, tá? Porque esses vídeos geralmente eles ficam assim mais longos, né, do que os vídeos de cabelo, de maquiagem, resenha de produtos, né? Então, assim, eu vou começar a falar dos 10 aos 13 anos, tá? Então, se você perdeu, eu sugiro que você veja, né, a primeira parte desse vídeo, onde eu contei, assim, as minhas primeiras descobertas, que não eram tanto, assim, descobertas, né, eram só eu seguindo os meus instintos, e que hoje, eu analisando isso com 33 anos, sim, acabei de fazer 33 anos, ah, já era, assim, algum sinal de que isso poderia acontecer comigo, tá bom? Então é isso, gente, vou começar falando aí dos 10 anos, 9, 10 anos, e nessa fase foi a fase que eu voltei de São Paulo, né? Eu morei lá 5 anos, por aí, acho que de 94 a 98, e eu voltei em 99 aqui para Petrópolis. E eu senti uma diferença com relação ao tratamento das crianças umas com as outras, né? Aí foi a fase que eu comecei a sentir de fato, as crianças aqui eram diferentes do que lá de São Paulo. As pessoas, eram mais escrotas umas com as outras. Eu não sei se isso já é enraizado, assim, numa mentalidade de uma cidade menor. Porque até então eu brincava de Barbie na escola, né, no dia, né, que as crianças podiam levar brinquedo. E eu brincava de Barbie, eu brincava com as princesas Disney de uma amiga que eu tinha, que se chamava Karine. Lembro bastante dessa garota e ela foi, tipo, minha primeira amiguinha, assim, de escola, né? Sempre me senti mais confortável, né, com as meninas. E elas também me aceitavam numa boa. Não tinha, assim, aquela coisa, né, de menino com menina, menina com menina. Eu me infiltrava com elas e elas me aceitavam numa boa. Mas voltando aqui para Petrópolis, né, em 99, eu sentia que as crianças eram mais escrotas, sabe? Elas pegavam, assim, mais no pé. E foi aí que eu comecei a, de fato, a ser chamada de bicha na escola e não sei o quê. E eu comecei a ficar cada vez mais reclusa, né? Não é reclusa, mas introspectiva. Eu já tinha uma personalidade, eu acho que eu já tinha essa personalidade mais introspectiva desde sempre. Mas aí com isso eu fui ficando cada vez mais e com esse comportamento, uma professora observou isso, né, numa sala de 40 alunos, né, era uma turma grande, ela me observou e viu que eu era uma criança muito quieta. Então, numa sala onde estava todo mundo pulando, brincando, não sei o que, eu gostava de ficar na minha. Eu gostava de ficar desenhando nos tempos vagos. Na hora do recreio, eu adorava ficar com as freiras. Isso é uma coisa que
vinha desde São Paulo, né? Sempre me dei muito bem assim com senhorinhas, né? Gostava de ficar com as estagiárias, sempre gostei de ficar com gente mais velha, não era uma criança assim muito sociável, eu confesso. E até hoje eu acho que isso faz parte de mim. Eu tenho um grupo pequeno de amigos onde eu consigo me soltar, e isso foi ao longo da vida, sabe? Sempre gostei de ter aquelas 3 ou 4 amigas com quem eu me soltava, com quem eu me sentia à vontade. Nunca fui uma pessoa assim de grupão de amigos. Até teve uma fase que vai ser mais pra frente, onde a gente ficava assim em grupão mesmo, mas isso foi mais pra frente. Nessa fase, infância, pré-adolescência, eu gostava de ter as minhas 3 ou 4 amigas, onde eu podia me soltar e tudo mais. Então, assim, voltando, né? Depois que essa professora me observou e viu que era uma criança muito quieta e tudo mais, isso chamou a atenção dela. E ela chamou minha mãe na escola e falou que eu era uma criança muito quieta e tudo mais. E foi aí que eu fui pra primeira fono, né? Fui pra fonoaudióloga e a fonoaudióloga ela falou que o meu problema não era de fono, porque em uma sessão eu resolvi todas as tarefas, né, que uma criança que tivesse problema de fono não resolveria em uma sessão. Então, foi aí que eu fui parar na... Primeiro eu acho que eu fiz um eletro, né, encefalograma, fui no neurologista, depois fui pra terapia, foi a primeira vez que eu fui pro psicólogo, por aí, eu acho que eu devia de ter 10, 11 anos, e eu comecei uma terapia com uma psicóloga que a gente tem contato até hoje, né, e eu fiz mais pra frente algumas sessões com ela, na pré-adolescência, na adolescência, e até na fase adulta também, tá? Então, ela é uma pessoa assim que acompanhou a gente, me acompanhou ao longo da minha história, né, da minha evolução como pessoa. Então, foi aí que eu fui pela primeira vez pra terapia, com 10, 11 anos, por esse meu comportamento muito quieto com relação às outras crianças. Então, foi aí a primeira vez que eu fui pra terapia. E eu não lembro dessa fase, assim, porque a terapia com criança é muito assim, de desenhar e tudo mais. Então, eu ia lá fazer a terapia, conversava com ela, fazia meus desenhos. Mas até então eu não sei. Isso só ela poderia falar se já tinha alguma coisa assim voltada para a identidade de gênero ou orientação sexual. Então, foi aí, acho que com 10, 11 anos que eu fui para minha primeira sessão de terapia, né? E cada vez mais reclusa, cada vez mais no meu mundo. Eu gostava muito de ficar no meu quarto, no meu videogame, onde eu já contei na primeira parte desse vídeo, onde eu podia escolher as minhas personagens favoritas, Lara Croft, quem gosta de Resident Evil sabe, a Jill Valentine, adorava escolher elas, Tomb Raider, adorava poder escolher as minhas personagens femininas. E até então eu acho que isso as pessoas já tinham acostumado, né, porque desde quando eu ganhei meu primeiro videogame, Super Nintendo, eu já escolhi a Milena, a Kitana, né, no Mortal Kombat. E eu acho que ali no videogame eu podia escolher quem eu quisesse e foi questionado, mas eu escolhia mesmo assim. Eu acho que eu sempre fui muito fiel aos meus interesses e aos meus instintos, né? Como vocês já se viram no primeiro vídeo, já sabem disso. Então, vamos ali um pouco mais pra frente com 12, 13, 14 anos, tá bom? Próxima parte. Então, gente, agora eu vou falar um pouco de 13, 14 anos nessa fase, né? Não, um pouco mais pra frente. É difícil, tá? Porque às vezes eu esqueço de alguma coisa que eu deixei de contar. Então tá, vamos lá, com 11, 12. 11, 12 eu já tava bem assim, gostando de ficar no meu quarto. Não era uma pessoa que ia pra festinha de aniversário, não era uma pessoa assim... Eu via minimamente o necessário às outras crianças, né? Que era na escola. Então eu não ia pra festinha de aniversário de ninguém. Tem uma amiga minha que reclama disso até hoje. Ela fala, gente, eu te conheço desde a 5ª série e você nunca foi em nenhum aniversário meu.
Beijo, Tainá, desculpa, mas a gente se vê de vez em quando e você sabe que eu te adoro. Tá, mas vamos lá. 12, 13 anos. É uma fase que eu já tava bem assim, fechada, né? No meu mundo. Eu gostava de ficar no meu quarto, eu gostava de ficar jogando meu videogame, eu gostava de ir no computador, eu gostava de escutar música, eu gostava de me trancar mesmo no quarto. E eu acho que isso tudo era muito reflexo assim de todos os julgamentos que eu tive ao longo da vida, desde o momento que eu comecei a despertar algum tipo de interesse. Então, eu sempre me senti muito à vontade sozinha. E isso é desde criança. Então, eu me lembro que eu fazia meu prato e ia comer no meu quarto. E nessa fase a comida era em excesso, era bastante em excesso e eu comecei a ganhar muito peso nessa fase, acho, de 11, 12 anos. Então aí a questão do meu comportamento não foi só a questão do comportamento, né, ah, do meu jeito mais feminino e tudo mais. Então aí o peso também começou a virar uma coisa onde a escola me enchia o saco. Eu fui aquela criança, aquele, aquela pré-adolescente assim que começou a ganhar muito peso, né? E aí era bicha gorda, não sei o que e tudo mais. E isso só estimulava eu cada vez a ficar mais no meu mundo. A questão do peso começou a surgir. E aí, por aí, com 11, com 10, 11 anos, 12, essa questão do peso começou a surgir e eu cada vez mais odiando o mundo. Então agora a gente vai assim avançar um pouco, 13, 14 anos e assim, depois de algum tempo, né, ganhando peso e tudo mais, eu fiquei, acho que eu devo ter ficado até os 13, 14 anos assim, rechonchuda, né? Eu era uma criança rechonchuda. Mas a partir dos 13, 14, eu comecei a fazer dieta. Comecei a fazer dieta, acho que por aí. E, bom, outra parte assim que eu pulei, mas que eu vale lembrar, eu acho que com 11, 12 anos eu conquistei o meu cabelo comprido, porque minha mãe viu a última vez que me obrigaram a cortar o cabelo na escola, ela me viu entrando na escola e eu acho que eu botei o gorro, né, do casaco, do uniforme da escola, e parecia que eu não queria que ninguém me visse com aquele cabelo cortado e tudo mais. E aí minha mãe falou: ah, chega, vai usar o cabelo que quiser, que não sei o quê. Então foi com 11, 12 anos eu conquistei a minha independência capilar. Não cortei mais por aí, né? Então essa fase aí de cabelo acho que já estava meio que resolvido um pouco, né? Então, aí tá, ganhando muito peso, não sei o que, cada vez mais reclusa no meu mundo, né? No meu videogame, nas minhas personagens que eu gostava muito. Ah, ganhei muito peso com 10, 11 anos, 12. E aos 13 para 14 eu comecei a querer emagrecer, né? E já estava tendo aquelas questões de adolescência, ah, com o espelho e querer emagrecer e tudo mais, e se importar assim com a aparência, como qualquer pré-adolescente, como qualquer adolescente, né? Eu também tive, mas isso mais tarde ia virar uma obsessão. E hoje eu analisando, eu com 33 anos analisando isso, eu acho que isso já era reflexo de alguma disforia que estava surgindo, mas que eu acabei descontando no peso. E foi por aí, 13, 14 anos. E isso virou um problema que foi até os 17, 18, 19, né? E as consequências disso, desse processo, né, de emagrecimento, foi assim, progressivo, né? Porque quando você começa a emagrecer, as pessoas te elogiam, olha, tá emagrecendo, né? Não sei o que, e foi assim comigo. Quando eu comecei a emagrecer, as pessoas falavam, ah, legal, tá fazendo dieta, tá emagrecendo e tudo mais. E eu meio que fui assim, embarcando nessa e reduzindo cada vez mais a comida e ainda muito no meu quarto, né, e tudo mais. E eu já acho que era uma questão assim,
comigo, né, e com o espelho e sei lá. Eu acho que isso já poderia ser alguma coisa relacionado à disforia de gênero, né, que foi pra disforia de imagem, onde eu estava querendo ficar cada vez mais magra nessa época, né? E eu embarquei nessa, fui indo. Então aí com 13, 14 anos eu comecei uma fase meio perigosa, né? Digamos assim. Então, gente, estamos avançando um pouco, né, na minha história. Eu não sei se eu me perco um pouco, porque esse vídeo é uma coisa assim que puxa algum detalhe que eu esqueço, que eu lembro, né, ao longo do vídeo. Então, aí, 14, 15 anos, e eu embarquei nessa de querer emagrecer, e eu comecei a emagrecer muito, né, assim, coisa de, em um mês, perder, tipo, 8 quilos, né, e parando de comer, e comendo cada vez menos, reduzindo cada vez menos o prato, pulando refeições, e eu tinha minhas táticas para fazer isso, mas nessa fase começaram a notar a magreza, né? E os efeitos disso começaram a surgir. Nessa época, meu cabelo começou a cair muito, a unha fraca, teve uma época mais pra frente, né? Porque isso durou até os 17, 18, 19, que até uma unha caiu. Então, a questão com o espelho, né? Com a imagem. Assim, analisando mais uma vez, eu falo, eu acho que isso já poderia ser algum sinal de alguma disforia de gênero que eu descontei em querer ficar cada vez mais magra, porque eu acho que, no fundo, eu ainda acho isso, tá? Eu acho que quanto mais magrinha, mais feminina a pessoa fica. Eu ainda acho isso, tá? Tem trans que vai pro outro lado disso, gosta de botar peitão, gosta de botar colchão, bunda e tudo mais. Eu já acho que quanto mais fininha a pessoa for, mais feminina ela fica, sabe? Então, era uma estética que eu tava embarcando e que eu tava despertando algum tipo de compulsão com relação a isso. Eu fui de um oposto a outro, porque eu lá com meus 10, 11 anos, eu comia, tipo, quase que um pacote de pão, né? De pão com requeijão, assim, compulsivamente. Depois eu fui para um outro posto onde eu gostava de aumentar o intervalo entre uma coisa e outra e comendo cada vez menos, né? Reduzindo bastante. Então essa questão aí já poderia ser algum conflito com relação à disforia de gênero que estava surgindo, mas como eu disse, na época acho que as pessoas não falavam muito disso, né? Hoje em dia tem novela, tem documentários, né? Tem diversos veículos que falam disso, mas comigo eu fui assim, tendo essa questão com a imagem e com a perda de peso, e foi cada vez mais ficando cada vez mais magra e gostando daquilo, e começou a chamar a atenção das pessoas, e meu comportamento cada vez mais recluso dentro do meu quarto, vendo meus clipes. Era a época da MTV, eu ficava vendo meus clipes, eu baixava música, ainda gostava dos meus videogames, né? Como eu falei, Lara Croft, Jill Valentine, The Sims, adorava The Sims, montava minhas casinhas, criava as histórias, né? Criava minha novela do The Sims e tudo mais. Então, e emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo. E isso mais tarde começou a ser comentado, inclusive na escola. Mais pra frente, no próximo tópico ali de 15, 16 anos, eu falo sobre isso. Então, gente, com 15, 16 anos, né? Eu comecei a emagrecer muito, né? Como eu falei, com 13, 14, por aí eu comecei a emagrecer muito. E em um ano eu emagreci bastante. Então, de bicha gorda foi pra bicha idética, né? As pessoas já começavam achando que eu já tava com alguma coisa relacionada ao estigma de gays e trans, enfim. Então, de zoada, parecia que eu fui um pouco a temida, né? Parecia que
já estavam achando que era droga, já estavam achando que era AIDS e tudo mais, pelo estigma, né, de ser uma pessoa, o estigma, né, que pessoas carregam com relação a essa doença e tudo mais. Então, de bicha gorda foi pra bicha idética ou drogada, enfim. E eu meio que preferi ser temida do que ser zoada. E aquilo pra mim até, é legal, legal. Saiam de perto de mim, inspetores começaram a notar a diferença, perguntando se eu estava bem e tudo mais. Era diferente do comentário dos outros adolescentes, né? Os outros adolescentes falavam de AIDS, falavam de drogas e tudo mais. E os inspetores, nossa, mas você tá bem, não sei o quê, porque foi em um ano, assim, uma mudança drástica de peso, né? E isso fui levando. A cabelo começou a cair, unha começou a ficar fraca, caiu também uma unha do pé. Ah, e fui. Eu lembro que nessa época, até de subir uma escada, eu chegava no final da escada, porque eu estudava numa escola que tinha que subir uma escada. Eu chegava no final da escada, a visão fazia assim, escurecia e depois voltava. Aí eu falei, meu Deus do céu. E era todo dia, né? E eu sentia até a perna bamba, como se eu não tivesse força muito pra subir a escada. Então, aí nessa fase, eu acho que eu voltei pra terapia, alguma coisa assim do tipo. E quando começaram a falar, ai, tem que sair com gente da tua idade, não sei o quê. Sempre ficaram martelando isso na minha cabeça, né? Ai, precisa sair, precisa ver gente, precisa não sei o quê. E nessa fase eu tava querendo arrumar métodos de enganar as pessoas, né? Fazer de conta que eu tava comendo e que eu não tava comendo de verdade. Eu me lembro uma vez que a moça que trabalha aqui em casa, ela achou o saco, que às vezes eu ia pro quarto, né? Fingia que tava comendo e jogava tudo dentro de um saco, né? E eu acho que eu esqueci de jogar um fora depois. E a moça achou um monte de saco de comida, assim. Eu acho que porque as pessoas já estavam ficando preocupadas com o negócio da minha alimentação e tudo mais. E às vezes me levavam até uma banana, assim, amassada, né, pra eu comer e tudo mais. E eu peguei aquele negócio, botava dentro de um saco e escondi dentro do armário. E eu acho que a moça que trabalhava aqui em casa na época, né, que ainda vem até hoje, né, só que não todos os dias, vem como diarista, achou esse saco com um monte de comida velha, sabe? E eu escondia a comida ali escondida ali no armário, né? Então, aí eu acho que eu comecei a ir para outra terapia. Não lembro o nome do cara, mas ele já falou que eu tava com algum problema com comida. Por aí, 15, 16 anos. Mas eu acho que o negócio ainda ia render até os 17, 18. Então, gente, agora a gente tá aí com 16, 17 anos, né? E nessa fase eu acho que foi quando eu comecei a fumar. Porque, como eu disse, né, eu arrumava métodos para não comer. E o cigarro foi um dos métodos, né? E, enfim, esse vício me pegou de verdade, né? Se for para falar, Marta, você tem algum vício? Tem o cigarro, a nicotina, e foi decorrente dessa fase. Nessa fase de ensino médio, a gente tem aula à tarde, né? Então, eu aproveitava esses 2 dias de aula à tarde pra ficar sem comer e sem ninguém me questionar se eu tava comendo, se eu não tava comendo, se eu tinha comido. E o meu almoço, né? Vamos supor, a aula acabava 12h30 e eu acho que a aula da tarde começava, sei lá, umas 2. Eu ficava nesse tempo fumando um cigarro e tudo mais, e dava uma volta ali pelo centro da cidade, fumando meu cigarro e pulava as refeições. E nessa fase, né, mais ou menos nessa fase, ficavam ainda no meu ouvido, tem que sair, tem que não sei o quê. E, enfim, eu até arrumar uma turma, assim, que eu me sentia à vontade, eu não saí realmente.
gostava de ficar na televisão, gostava de ficar escutando minhas músicas, baixava muita música. Inclusive, eu tenho CDs gravados, muito CD, parece até que eu já trabalhei como DJ. Tem uma pasta, assim, de vários CDs que eu gravava, né? Acho que todo mundo fez isso, né? O pessoal dos anos 2000 baixava música, criava CD, botava no MP3, né? Pequenininho. E eu adorava minhas músicas, meus jogos, né? Meu videogame, meu computador, né? Internet era ainda discada, ainda não podia ficar o dia inteiro, né? Tinha que desligar se alguém quisesse falar no telefone, era essa época. E emagrecendo, chamando a atenção das pessoas pela magreza, né? Mas eu acho que eu até preferia chamar a atenção pela magreza do que pelo meu comportamento. Eu acho que por um momento o meu comportamento, ah, assim, mais feminino, parou de chamar a atenção. E foi aí que a magreza começou a chamar a atenção. E também nessa fase eu comecei a despertar meu interesse por tintas de cabelo. Eu acho que aí com 15, 14, ou não sei, acho que foi com 16, um pouco mais pra frente, comecei a experimentar cores de cabelo e eu tava meio que de saco cheio de dar satisfação, porque às vezes eu pintava de vermelho, pintava de preto, pintava de louro, ia, né, experimentando cores de cabelo. E nessa época eu tava meio que de saco cheio de dar satisfação e de dar uma justificativa que fosse convincente. Ai, por que você fez isso? E eu dava respostas mais porque eu quis, ou porque eu quis, porque eu tava afim, sabe? A mesma coisa foi nessa fase mais ou menos, acho que comecei a fazer a sobrancelha, eu me depilei e tudo isso era questionamento. Então era magreza misturada com essas evoluções, né? Da transição em si, porque tem muita gente que acha que a transição começa quando você começa com os hormônios. Eu já vejo por outro lado, eu acho que a transição começa antes dos hormônios, né? Pelo menos pra mim, analisando a minha vida, eu acho que a transição começa. A minha foi toda por etapas, né? Eu acho que desde o momento quando eu pegava numa Barbie, eu gostava de Barbie, eu andava com as meninas e deixei o cabelo crescer e fazia minha sobrancelha e me depilei, já era a transição indo, né? Já era a transição vindo. Os hormônios eu acho que é só pra você se sentir mais à vontade na carcaça que você veio, né? Então, nessa fase eu comecei a experimentar tintas de cabelo, né? Como vocês podem ver aqui pelo vídeo aqui no canal, eu adoro experimentar cores de cabelo e isso vem da adolescência, né? Tinha as minhas divas inspiradoras nessa época, né? A Zoulsen, adoro a Zoulsen. Pra mim elas são, assim, os estilos, assim, definição de estilo, elegância. Lindsay Lohan, adorava Lindsay Lohan. E ela tinha o cabelo vermelho, né, naquela época. E eu experimentei o cabelo vermelho, teve uma época. Depois passava o preto, depois eu ia pro louro, eu ia pro mel. E emagrecendo, né, emagrecendo, eu ainda tava nessa fase, emagrecendo cada vez mais. 15, 16 anos, né? Comecei a fumar, comecei a experimentar tinta de cabelo. Esse vício do cigarro, infelizmente, me pegou. Mais pra frente, ensino médio, eu mudei de escola, né? Onde eu fiz amizades com duas garotas, né? Que também estavam se descobrindo nessa época. Elas são lésbicas e eu acho que elas estavam mais avançadas do que eu, porque elas já tinham namorado garota e tudo mais. Eu ainda estava só nos meus conflitos internos, né, com o espelho, comigo e, enfim. Então, a próxima fase vai ser isso, gente. 17, 18, quando eu mudei de escola, ensino médio, assim, e eu comecei a sair. O que todo mundo queria que eu fizesse, que eu saía um pouco do quarto, né, que eu saísse um pouco do quarto, e eu comecei a sair. E aí eu descobri outra coisa que eu gostei bastante, a cachaça. Então, gente, agora nós estamos com 17, 18 anos, né? Colégio novo, vida nova, novos amigos. E eu acho que o ensino médio
menos cansativo para qualquer pessoa. Eu acho que as pessoas mexem menos umas com as outras, ou era a escola que eu tinha mudado, não sei. Eu sentia que ali as pessoas estavam mais cada um na sua, sabe? Eu não sei se é o reflexo do ensino médio, né, que acontece isso. E por aí, 17, 18 anos, e eu comecei a sair com duas amigas, né? As duas se chamam Aline, né? E a gente começou a sair, e era uma pessoa que assim, que a gente. Era um trio que se identificava, né? As duas estavam se descobrindo, mas eu acho que já estavam mais descobertas do que eu, né? Eu ainda não tinha uma nomenclatura do que eu poderia ser, mas elas já tinham namorado com garotos, elas são lésbicas e tudo mais. E a gente começou, e elas gostavam de sair, né? Elas iam pra boteco, boteco mesmo, jogavam sinuca, tomavam cerveja, e aí eu achei um grupo que eu me sentia à vontade para fazer essas coisas, e eu comecei a sair. E aí eu descobri outra coisa que me fazia me sentir muito à vontade, que era a cachaça. A gente tomava, a gente entornava todas mesmo. E às vezes, tipo, ensino médio ainda tinha, né? ah, ainda tinha aula à tarde. Então, às vezes a gente, no intervalo, né, da primeira aula para aula da tarde, a gente passava no boteco. E era um boteco, assim, muito secreto, porque a gente ainda era menor de idade e em alguns lugares pediam identidade pra gente. Então a gente acabava indo para um que era meio o boteco dos estudantes, sabe? Gente que bebia lá escondida e tudo mais. E eu ainda emagrecendo, tá? O piripá que tava por vir. Ahn, então foi aí. A gente começou a sair, e aí o povo começou a ficar aqui em casa, especialmente a minha mãe, coitada, começou a ficar muito preocupada com as minhas saídas, né? Porque eu realmente, e eu não disfarçava nada, né? Como sempre, nunca disfarcei nada. Eu chegava aqui cambaleando, eu chegava mesmo, e tomava todas, não sei o quê. E minha mãe começou a achar que eu tava nas drogas, né? E realmente nesse grupo aqui, nessas minhas amigas e tudo mais, e os amigos que a gente fez enchendo a cara, a gente nunca teve nem maconha no grupo, nem nada, sabe? Era cachaça mesmo. A gente tinha uma praça aqui em Petrópolis que tinha uns barzinhos. Quem é de Petrópolis sabe, né? Quartier. E ali a gente pedia umas torres, né? E era um grupo, assim, muito grande. Então, assim, com R$ 5, 5 ali, 5 ali, 5 ali, 5 ali, era um grupo grande. E essa foi a fase onde eu realmente estava mais sociável. E a gente tinha um grupão, assim, que a gente ia se conhecendo ali, aqui, 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 aqui. E formou um grupo enorme de pessoas e com R$ 5 de cada um a gente conseguia comprar muita bebida. Era muita bebida mesmo. Eu acho que foi a fase que eu mais bebi na minha vida. O que é até bom, né? Porque eu acho que me deu uma resistência. Hoje em dia é muito difícil eu ficar ruim por causa de bebida. Mas. Então nessa fase eu ainda estava emagrecendo muito. Ah, e juntou agora a noitada, né? A cachaça. E aí minha mãe ficou muito preocupada. Ela achou que eu estava usando alguma droga. Eu lembro que ela me levou até numa palestra. Eu não sei se o que aquele cara era. Samitiba, né? Ele é um autor até famoso. E ela comprou livro, né? Que ele falava de adolescência e drogas e tudo mais. E eu falava, gente, mas droga nunca fez assim parte do meu, sei lá, da minha. De quando eu saía, né? Do meu cotidiano. Droga realmente nunca fez. E eu chegava aqui cambaleando, e minha mãe desesperada e tudo mais. Teve uma época que ela achou o cigarro na minha bolsa, com remédio para emagrecer que eu comprava nessas lojas de natural, né? Essas lojas tipo Mundo Verde. E eu comprava chá para emagrecer, deixava tudo escondido na minha bolsa, comprava remédio para emagrecer, ervas que prometiam perder peso, e eu acho que funcionava, não sei. E o cigarro, e eu cheguei uma vez bêbada aqui em casa, minha mãe ficou muito brava comigo, eu não sei o quê.
E eu lembro que ela pegou uma tesoura, cortou um maço de cigarro. Essa foi a fase que eu acho que eu deixei a minha mãe mais de cabelo em pé, porque eu tomei o gosto de sair para beber com esse grupo aí que eu me sentia à vontade. E mais tarde a gente começou a ir para casa de uma dessas minhas amigas, né? E a mãe dela não se importava de ter um monte de adolescente ali ensaiando, né? Porque eu tinha amigas que tinham banda, né? Tinha a banda dos meninos, a banda das meninas, e todo mundo montava ali a bateria, o baixo, a guitarra, não sei o quê. E ficavam ensaiando lá e bebendo, né? Bebendo bastante. Como eu disse, era um grupo grande, a gente conseguia com pouco dinheiro de cada um comprar muita bebida. E foi uma fase que eu deixei a minha mãe de cabelo em pé, realmente. Um beijo, mãe, desculpa. E agora a gente vai para outra fase, 18, 19, por aí. Então, gente, 18, 19 anos, tá? Como eu falei pra vocês, eu tinha feito amizade com duas amigas e esse grupo foi aumentando, gente que a gente conhece ali, que a gente conhece aqui, bebendo mesmo, né? E, e foi isso. Eu acho que foi um momento assim que eu fui mais sociável aqui em Petrópolis, né? Com 17, 18, por aí. E continuando emagrecendo, né? Até que um dia, eu não sei se era aniversário do meu pai ou o dia dos pais, eu lembro que era alguma coisa relacionada a pai. A gente foi andar de bicicleta num parque de exposições aqui em Itaipava. Bem conhecido, né? Onde tem exposições e tudo mais. E o efeito, né, desse lance de emagrecer cada vez mais surgiu aí. Eu devia ter 17, 18 anos quando a gente foi andar de bicicleta nesse parque e depois da segunda volta na pista lá que tem, né, que o pessoal alugava a bicicleta e ficava andando por lá. Na segunda volta, eu eu vi todo mundo, acho que tava minha mãe e minhas irmãs dentro, debaixo de uma árvore assim, conversando. Aí eu vi elas lá, debaixo da árvore, conversando, e eu falei, vou lá, pedalando, né, com a bicicleta. E eu lembro de eu chegar debaixo daquela bicicleta, debaixo daquela árvore, e só consegui falar, gente, tô vendo tudo preto. Bum! Aí eu desmaiei na frente de todo mundo, aí minha mãe tava desesperada, eu acordei com a minha mãe desesperada, chorando, não sei o quê, um monte de gente em volta, porque juntou, né, parece que o parque inteiro. Eu levantei, eu falei, gente, o que tá acontecendo, né? Porque pra mim, a sensação que eu tive de quando eu voltei era de que eu tava acordando depois de ter dormido, sabe? Aí, tá. Foi quando eu fui. Aí a gente saiu de lá, né? Depois do parque. Meu pai entrou de carro, eu lembro que ele entrou de carro no parque. E eu. E a gente foi pro hospital. E no hospital eu lembro que furaram meu dedo, né, pra ver se tinha alguma coisa de diabetes. Meu pai é diabético, pra ver se a glicose caiu, não sei o que, alguma coisa assim do tipo. E deu tudo normal, né? Mas a magreza e o pessoal comentando que eu ficava sem comer, que eu fazia isso, que eu fazia aquilo, me indicaram a psiquiatra. Foi a primeira vez que eu fui para uma psiquiatra por causa da alimentação. Chegando lá, por aí, eu acho que eu devia de ter 18, 17, por aí. Foi a primeira vez, assim, que eu fui parar na terapia e com um psiquiatra, né? E comecei a tomar antidepressivo e eu fiz esse tratamento até um pouco antes de eu me mudar para São Paulo, porque eu fui fazer faculdade em São Paulo depois. E eu acho que foi isso. Eu comecei a terapia com 17, eu fui até os 19 antes de eu me. Por aí, gente. Eu não sei ao certo, tá? 18, 19 antes de eu me mudar para São Paulo. E foi a primeira vez que eu fiz tratamento com medicação, né? Tratamento assim, terapia com medicação, com psiquiatra, para resolver essa questão da minha obsessão por
por magreza, né? Por estar cada vez mais magra e tudo mais. E eu acho que a essa altura do campeonato já sabiam que eu gostava de homens, né? Então já era um passo, né? Um degrau, né? Que já tinha sido dado, né? Naturalmente, né? Com o passar do tempo e tudo mais. E será que eu tô me perdendo? Tô esquecendo alguma coisa? Acho que não. Ah, ai, falei bastante. Vamos ver. E é isso. Aí eu fui pra terapia. Nessa época, acho que a gente já falava desse lance de eu gostar de homens, né? Que era o que todo mundo esperava. E eu nunca tive que confirmar nada. Quer dizer, eu nunca tive que assumir nada. Foi só confirmar. Porque eu acho que todo mundo aqui em casa já esperava alguma coisa desse tipo, né? Baseado na minha história e tudo mais. Que eu já contei na primeira parte, né? Da minha vida e tudo mais. Então, a essa altura, já achavam que estava tudo resolvido. Mas assim, quando eu comecei a andar com essas minhas amigas lésbicas, né, que eu fiz na escola, a gente começou a andar mais aqui no meio LGBTQIA+, aqui de Petrópolis, né? E eu ainda, convivendo com os gays, eu ainda sentia, gente, eu não tenho o jeito deles, sabe? Eu não tenho o humor deles, sabe? Porque mesmo no meio LGBT, que ia mais aqui de Petrópolis dos anos 2000, dos adolescentes, eu ainda andava mais com as lésbicas. E eu ficava assim, gente, eu não acho que eu seja ainda, eu acho que ainda não acabou ainda. Eu acho que ainda não acabou. E nessa época eu já tinha cabelo comprido e eu já é, assim, eu nunca mexi na cara, tá, gente? Minha cara sempre foi essa, nunca fiz plástica em lugar nenhum. Então já me confundiam às vezes e eu me sentia à vontade com aquilo não me incomodava. E eu ficava, gente, ainda tem alguma coisa. Não tá tudo resolvido ainda não. Claro, a questão da alimentação, eu acho que com o tempo foi se resolvendo. Eu ainda acho, tá? Quanto mais magrinha, mais feminina e tudo mais. Mas eu acho que não é tão obsessivo como era com 17, 18 anos, né? Talvez eu ainda tenha comportamentos assim com relação à alimentação, mas eu acho que é a longo é um espaço de tempo menor. Por exemplo, se eu final de semana como 3 pedaços de pizza, eu vou ficar o maior tempo de tempo que eu conseguir sem comer no dia seguinte, mas não vou ficar o dia inteiro, ou 2 dias, 3 dias comendo um negocinho e tomando água, sabe? Eu acho que é um tempo menor de espaço, assim, entre uma coisa e outra, sabe? Eu acho que eu ainda tenho um pouco daquela compulsão dos 11 anos com determinados alimentos e acho que ainda tem um pouco daquela coisa de querer ficar magra, mas não por um tempo assim muito que poderia me fazer cair dura ou que eu pudesse começar a cair cabelo, sabe? Eu acho que é por um tempo assim mais curto de tempo entre uma coisa e outra, sabe? Então, eu acho que com relação à alimentação eu tô super, tô tranquila, né? E nessa fase a gente já sabiam, né, que eu gostava de homem e tudo mais, mas no meio LGBTQIA+, eu ainda falava, gente, por que eu me identifico assim, meu comportamento, eu prefiro ficar com as lésbicas e não com os gays, né? Então, e aquela coisa, né? Quando me confundiam, eu não me incomodava. Eu até falava, porque parecia que eu me encaixava. Porque quando me confundiam, parecia que falavam com mais naturalidade do que quando achavam que eu era um garoto de cabelo comprido. Então, parecia que tava mais encaixado, sabe? Quando falava comigo, ah, a senhora quer um pedaço de pizza? Quando a gente ia em pizzaria, por exemplo. Ah, qual você quer, senhora? Não sei o quê. Parecia que as pessoas falavam mais naturalmente comigo, a senhora, do que. Gente, o que é isso, sabe? Se me vissem como andrógeno e tudo mais. Era uma coisa assim que era mais.
esquisita, talvez, sabe? Aí quando parece que quando me confundiam, parecia que era mais natural. Não sei explicar, eu acho que só uma pessoa assim que tá no começo de transição consegue entender o que eu tô falando. Quando você tá naquele comecinho assim, meio andrógeno, não sei o quê, parece que as pessoas te olham como se fosse um ET. E quando você passa, né, por, no caso das mulheres trans, por mulher e tudo mais, as pessoas te tratam mais naturalmente, sabe? É uma coisa muito esquisita, eu não sei explicar. Se você é trans e tá vendo isso, me conta aqui nos comentários se você se identifica com isso que eu tô falando, que eu acho que eu não tô conseguindo saber me explicar direito. Então é isso. 19, 20 anos, acabei, né, o ensino médio, 18, 19, não sei, e fui para São Paulo. E lá em São Paulo foi quando eu comecei por conta própria os hormônios. Não vou citar nomes, tá, gente? Mas isso vai ficar para outro vídeo, tá bom? Então, se você quiser saber como foi a minha chegada em São Paulo, qual curso eu fui fazer, como foi o começo, né, dos hormônios e tudo mais, me deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo de como foi, como eu comecei a tomar hormônio. Não vou falar quais foram, porque eu não tô indicando hormônio aqui pra ninguém, tá? Eu sei que muita gente começa por conta própria, mas você tem que procurar um médico para ver qual é o melhor, tá? Eu não vou indicar hormônio nenhum, tá? Só para começar, porque eu não sou médica, não posso fazer isso. Apesar de que muita gente faz isso, né? Começa por conta própria e tudo mais. E comigo não foi diferente. Então, se você quiser ficar sabendo como é que foi a minha chegada em São Paulo, o começo da faculdade, começo dos hormônios, me conta aqui nos comentários para que eu possa saber se você tem interesse, tá bom? Acho que é isso, né? Então, gente, como eu falei pra vocês, eu tenho 33 anos e muita coisa mudou, né, desde então. Há pouco tempo atrás, uma moça que fez faculdade comigo, ela me procurou, né, pra falar que a neta dela não estava se identificando muito como garota, né? No caso, ele é um garoto trans. E ela me procurou, né, pra conversar e tudo mais, né? Eu era a única pessoa, assim, que ela tinha contato e que era trans, né? Então ela me procurou, acho que deve ter uns 3 ou 4 anos atrás, e ela falou que a neta dela, né, neto trans dela não tava se identificando com coisas masculinas, femininas, né? Ela tava querendo ser chamada de menino e tudo mais. E ela me procurou para saber um pouco da minha história e tudo mais, como é que foi com a minha família e etc e tal. E muita coisa evoluiu, tá, gente? Pelo que ela me contou, a família acolheu, né? Que bom. Assim como a minha, só que era uma época diferente, então a gente foi se adaptando, a gente foi se aprendendo junto, né? É um processo, assim, como eu falei, a minha transição foi por etapas. E ela me procurou e falou, né, que o neto dela, neto trans, garoto trans, começou a ser atendido no Hospital das Clínicas em São Paulo. Então, em São Paulo, eles já atendem crianças trans, né? Por exemplo, a questão de bloquear os hormônios da puberdade. Então, por exemplo, essa criança ela não vai ter problema com seios, né? Porque os homens trans, eles sentem uma disforia muito grande com seios. Então, são tempos diferentes, né? Eu tenho 33 anos, na minha época era um pouco diferente, não se falava tanto disso como se fala hoje, mas muita coisa mudou. E se você está assistindo esse vídeo e quiser dividir, assim, contar um pouco a sua história, deixa aí nos comentários que a gente conversa, que a gente comenta, que eu respondo tudo, né? E se você caiu nesse vídeo porque você estava procurando esse assunto, né? Se você tem uma filha ou filho que está apresentando alguma coisa assim do tipo, acolha esse filho, vai todo mundo para terapia, faz uma terapia em família e coragem que no final a gente se adapta e tenta dar tudo certo, né?
Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente ficou se conhecendo um pouquinho mais, né? Se você ficou com alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, não deixe de fazer a pergunta, tá? Comenta aqui nos comentários, deixa seu like, compartilha aí com alguém que esteja precisando saber um pouco desses detalhes, dessas histórias. E é isso. Acho que é isso. Se ficou alguma dúvida, se quiserem saber um pouco mais de alguma coisa que talvez eu tenha deixado de passar, tô vendo aqui no roteirinho, acho que eu não deixei de passar nada. Próxima fase seria realmente quando eu fui para a faculdade, fui para São Paulo, fiz novos amigos, a questão da alimentação foi controlada, e é isso. Então, se eu esqueci de contar alguma coisa, se você quiser saber de alguma coisa, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu respondo todo mundo. Gosto até de interagir com todo mundo, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijo!